tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E antes da gente iniciar esse vídeo, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like nesse vídeo. E hoje nessa videoaula eu estarei falando com vocês sobre o Oriente Médio, tudo bem? Só que essa daqui é a terceira e a última parte, né, falando sobre esse assunto. Nós vamos focar aqui sobre a guerra do Irã e do Iraque, a guerra do Golfo, a guerra do Afeganistão, tá? E por último, a guerra do Iraque. Que nem vocês observam, a gente vai falar muito sobre guerra, né? Então, bora lá iniciar mais essa videoaula? Primeiramente, falando sobre a guerra do Irã e Iraque, que ocorreu entre o ano de 1980 e 1988, né? O Iraque, primeiramente, né, temos que relembrar algo que eu já tinha dito para vocês lá no primeiro vídeo, que ele fazia parte, né, do Império Otomano, né, turco-otomano, e após a Primeira Guerra Mundial, né, como os turco-otomanos eles eram aliados dos alemães e os alemães acabaram perdendo a Primeira Guerra Mundial, né? No ano de 1918 eles acabaram, né, sendo tutelados dos britânicos. Só que essa tutela, ela vai ser até o ano de 1932, que é quando eles conseguem, né, declarar a sua independência. Só que quando eles declaram a sua independência, eles vão acabar, né, adotando um regime monárquico. Só que essa monarquia, ela vai ter um curto período de tempo, porque no dia 14 de julho de 1958 vai ser proclamada a República. Tudo bem? Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que o Iraque é um país que possui grande diversidade étnica, tá? Então, ali naquela região vive árabes, curdos, turcomanos, entre outras, né, etnias. Além disso, a diversidade religiosa também é, assim, enorme, gente. Então, tem muçulmanos, xiitas, sunitas, cristãos, tá? Judeus, entre outros também aí. E por conta dessa diversidade, então tinha-se muito partidos políticos, tá? De diferentes segmentos. E só para vocês terem uma ideia, né? Vai chegar um período da história em que a gente vai dizer que vai ser um período de muita instabilidade, tá bom? E esse período de instabilidade, só para vocês terem uma ideia, vai ser implantada até algumas ditaduras aí também. Entre essas ditaduras, eu posso colocar como destaque a ditadura, né, do Partido Baath. E esse partido ele vai se fortalecer tanto e ele vai conseguir dar um golpe de Estado no ano de 1963, tá? Mas o seu governo, de fato, vai acabar se consolidando no ano de 1968. Vai ser nesse cenário que vai surgir um personagem muito importante aí que eu estarei falando, né, para vocês ao longo desse vídeo, que vai ser o Saddam Hussein, tá? Primeiramente, o Saddam Hussein, ele nada mais era do que o secretário do partido, e ele foi crescendo até se tornar o vice-presidente, e posteriormente ele também foi eleito presidente. E as práticas governamentais do Saddam Hussein, ela simplesmente vai ser colocada assim na categoria, vamos dizer assim, de uma guerra ao terror, literalmente. Porque quando ele sobe ao poder, uma das primeiras práticas que ele vai fazer é tentar eliminar todos os seus opositores, tá bom? Então, literalmente, a região do Iraque, ela vai viver um estado de terror até em meados do ano de 2003, tá bom? Falando aqui sobre o conflito Irã e Iraque, que ocorreu entre o ano de 1980 e o ano de 1988. Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês isso daí na videoaula passada, tá bom? Que o Iraque ele vai acabar atacando o Irã após a Revolução Islâmica, né? Tem até a imagem aí ao lado, né, do Ayatollah, que eu já tinha mostrado para vocês na videoaula passada. E temos aqui também a imagem, né, dos soldados e também do Saddam Hussein, ok? E só para vocês terem uma ideia, Saddam Hussein ele vai acabar fazendo esse ataque ao Irã com o objetivo de tentar conquistar territórios. E ele achou que esse ataque seria muito rápido, seria muito fácil. Mas foi totalmente ao contrário, tá, gente? Porque a resistência do povo irã acabou sendo muito grande. E só para vocês terem uma ideia, tá? Os iranianos, eles começaram até ao pouco recuperar grande parte do território que eles tinham perdido logo no início do confronto, porque praticamente eles foram pegos assim de surpresa, né?
E só para vocês terem uma ideia, esse conflito ele vai acabar se ampliando tanto, né? Porque as cidades elas vão acabar sendo bombardeadas, né? Muitas armas químicas aí elas foram largamente utilizadas aí em ambos os lados. E além disso, claro, né? Não podemos esquecer, grande parte dessas petrolíferas eles acabaram sendo bombardeados na região do Irã, tá bom? Claro, né? Que a gente não pode esquecer que teve um alto custo financeiro, também teve o esgotamento, né, da desmoralização da população, tanto da região do Irã e do Iraque, e claro, assim, que teve várias tentativas diplomáticas da ONU, e a gente observou aí que não se deu tão certo, até porque essa guerra se estendeu durante 8 anos, tá bom? Claro que, né, uma série de derrotas que o Irã ele estava sofrendo, né, ele acabou, vamos dizer assim, ser obrigado a aceitar um acordo, tá? E praticamente, claro, né, hoje assim a gente vendo um saldo dessa guerra, a gente observou que nenhum dos dois lados saíram ganhando, tá? Porque o território que pertencia ao Irã vai continuar pertencendo ao Irã e o território que pertence ao Iraque continua pertencendo ao Iraque. Então, assim, praticamente não houve mudanças geográficas, né? E a situação ela permaneceu a mesma antes da guerra, tá bom? Bem, então bora aqui falar sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ela vai ocorrer entre o ano de 1990 e 1991. Que nem vocês conseguem observar aqui no mapa, o Kuwait, que nem vocês conseguem ver aqui que tá de verde, né? Ele vai ser um país, gente, que ele vai fazer muito empréstimos, tá bom? Muito empréstimo para o Iraque. Só que ele começou a observar assim, que após a guerra, né, do Irã-Iraque, o Iraque, ele praticamente não ganhou nada. E ele pensou assim o seguinte, bem, se eu não começar a cobrar minha dívida, eu não vou receber. E esse território, ele vai acabar cobrando essa dívida aí. E isso vai trazer uma insatisfação muito grande de Saddam Hussein, porque ele vai dizer que não vai pagar dívida nenhuma. E Saddam Hussein, como uma forma de tentar, vamos dizer assim, colocar medo, colocar uma pressão, ele vai acabar invadindo esse território, o Kuwait. E aí, resultado, gente, isso vai acabar, né, criando a Guerra do Golfo, que nem eu coloquei aí nesse mapa que dá para vocês observarem, né? Claro que quando o Saddam Hussein ele vai acabar atacando essa região, né, forças aliadas vão aí, né, para tentar ajudar. Então, tanto a Liga Árabe, tá? Tanto os Estados Unidos e a ONU, eles vão se juntar, né, vão unir forças e literalmente vão, né, guerrear aí com a região do Iraque. E só para vocês terem uma ideia, gente, a derrota assim foi uma coisa muito rápida que hoje, né, essa ação militar, ela ficou conhecida na história como a tempestade no deserto, tá? Que nem vocês estão vendo aqui no mapa, esse conflito, né, esse contra-ataque ocorreu no dia 17 de janeiro até dia 28 de fevereiro do ano de 1991. Então, assim, né, o Iraque, gente, ele não tinha nem condições nenhuma de derrotar, né, esse exército. Só para vocês terem uma ideia, essa coalizão, ela contava com mais de 50% dos militares, né, eram apenas dos Estados Unidos. E além, né, disso daí, temos também os outros 50% que era, né, do Reino Unido e dos países árabes. Entre esses países árabes, eu posso estar citando para vocês aí o Marrocos, a Síria, a Arábia Saudita, o Egito, o próprio Kuwait e Bahrein, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, foram muitos países literalmente contra o Iraque. Então, claro que quando, né, o Saddam Hussein ele sofre essa derrota, isso daí começa, vamos dizer assim, a desmoralizar ele de uma forma tão grande, tá? Que grupos opositores vão tentar lutar contra o Saddam Hussein. E aí Saddam Hussein, com medo de literalmente perder o poder, ele vai fazer algo que era muito comum, né, durante aquele período desses governos ditatoriais, que ele simplesmente, né, ele vai, vamos dizer assim, contra-atacar essa população
com forças bastante repressivas. Nesse caso, gente, o Saddam Hussein ele chegou a utilizar, né, nesse conflito aí, com seus opositores, até armas químicas. E vai ser durante esse período, gente, que mais ou menos 1,5 milhão de pessoas vão acabar deixando a região do Iraque simplesmente com medo, né? Porque simplesmente aquela região ela estava muito instável, né? Você não sabia como seria o dia do amanhã. Ok, gente? Bem, bora agora falar sobre a guerra do Afeganistão, né? A guerra do Afeganistão, ela ocorreu entre o ano de 2001 e 2014. Sim, gente, foi uma guerra que durou por muito tempo, tem muita coisa aí pra gente falar, né? Então, até dividi em duas etapas aqui no slide para vocês, ok? Então, vamos lá. No início, no ano de 1923, né, o Amanullah Khan, ele vai ser o fundador do Afeganistão moderno. E ele mesmo vai se proclamar, né, o rei. Não só ele, mas a própria população também vai proclamar ele como rei, né? Só que esse cara, ele vai acabar fazendo uma reforma política que não vai agradar grande parte das tribos tradicionais, né? Porque ele literalmente ele queria unificar todo mundo como se fosse uma grande nação. E a gente sabe que essas regiões que tem pequenos líderes tribais, cada um tem a sua própria etnia, a sua religião, a sua linguagem e assim por diante. E nesse caso, esse Khan ele não respeitou nada disso. Só para vocês terem uma ideia, né? Claro, que de tanto embate com essas tribos, acabou fazendo com que ele, né, abdicasse do trono no ano de 1929. Teve um período de instabilidade entre o ano de 1929 e o ano de 1933, né? Até que veio Mohammad Zahir Shah, que ele vai acabar assumindo o poder, né, novamente, e ele vai tentar, né, vamos dizer assim, equilibrar a política que estava tendo no seu país. Então ele tentou fazer, sabe aquela política, vamos dizer assim, da boa vizinhança, tentando agradar todo mundo? Pois então, foi mais ou menos isso que ele tentou fazer. Claro que após, né, a Segunda Guerra Mundial, o Mohammad Zahir Shah, ele vai tentar, né, novamente criar essa política aí de apaziguamento, porque vocês sabem que após a Segunda Guerra vai ter o período da Guerra Fria, e ele literalmente queria se manter tanto afastado dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Ele queria ser um país neutro. E nós já estudamos, né, nós sabemos que durante esse período era muito difícil você ser neutro. E aí, resultado, né? Claro que essa estabilidade política, ela vai acabar sendo rompida no ano de 1973, tá bom? Que é quando o próprio, né, o ex-ministro, também chamado Mohammed, tá, gente? Tem muito Mohammed no Oriente Médio, pela misericórdia. Mohammed Khan, eu vou colocar para que fique mais fácil dessa forma, tá bom? Ele simplesmente vai dar um golpe de Estado. E aí ele vai proclamar a República do Afeganistão. E aí ele vai ocupar o ano, tá? Ele vai ocupar o governo entre o ano de 1973 e o ano de 1978, tá bom? O que vai acabar ocorrendo durante, né, o seu governo? A gente consegue observar, né, que a política dele vai ser muito favorável à União Soviética. E isso, gente, não vai agradar a todos. E só para vocês terem uma ideia, isso vai ser até uma das causas para ele ter sido assassinado no ano de 1978, né? Então, claro que quando o Mohammad Khan, ele é assassinado, a União Soviética, ela não vai ficar de braços cruzados. Ela literalmente vai começar a intervir, né? Nessa guerra aí do Afeganistão. Ou melhor, né? Apesar que a gente fala a guerra do Afeganistão, mas ainda nem estamos na guerra porque estamos ainda no ano de 1979. É bastante importante eu focar isso daí para vocês. Vai subir ao poder um carinha também chamado Mohammad Tarak. Por isso que eu só coloquei no slide Tarak, tá bom? E quando ele sobe ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz é criar um partido único. E ele literalmente vai falar assim o seguinte: olha, o Afeganistão a partir de hoje ele é de característica comunista, tá? Só que o Tarak ele vai acabar sendo deposto por um sujeito chamado Amin. Gente, olha que confusão, né? Quando você acha que o cara ele
tá resolvendo os problemas, aí vem o outro e depõe ele. O Amin, só para vocês terem uma ideia, quando ele dá esse golpe de Estado, ele acaba, né, fazendo com que a União Soviética, que já estava, vamos dizer assim, entalada com a morte do Khan, né, no ano de 1978, e ela simplesmente começou a falar assim, bem, já que vocês estão depondo aqueles favoráveis ao regime comunista, então a gente vai intervir aqui nessa região. E aí aonde, né, vai haver literalmente uma invasão militar dos soviéticos no ano de 1979, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, a própria União Soviética, ela vai ocupar a capital, que é Cabul, e algumas cidades estratégicas aí, tá? O próprio Amin vai acabar sendo assassinado em dezembro do ano de 1979, tá bom? E aí, quem acaba subindo ao poder vai ser, né, um carinha chamado... Gente, me perdoe, eu coloquei Barak aqui, não é Barak, tá? O nome do carinha é Babrak. Babrak Karmal, tá bom? Esse carinha é que vai assumir o poder aí, tá bom? E aí sim, quando ele assume o poder, aí ele novamente fala assim, olha, a partir desse momento, o Afeganistão, ele é socialista. A gente estamos aliado à União Soviética, tá bom? Então, a gente realmente vê um regime aí totalmente diferenciado na região do Oriente Médio, ok? Claro que opositores, tá, vão surgir aí, e entre esses opositores, né, eu coloquei em destaque nos slides aí para vocês que vai ser os Estados Unidos, né, literalmente. E o próprio Estados Unidos, gente, só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar patrocinando muito esses guerrilheiros, entre outras coisas, para tentar acabar com esse regime político. E essa luta, esse conflito vai ocorrer entre o ano de 1979 até o ano de 1987. Porque no ano de 1987 vai acabar acontecendo algo assim bastante histórico, que o líder soviético, né, o Mikhail Gorbachev, ele simplesmente vai falar assim que está retirando toda aquela ajuda militar que ele estava dando para o Afeganistão. Então, literalmente, né, um ano após, a União Soviética ela vai abandonar definitivamente qualquer tipo de ajuda ao Afeganistão. Então, o Afeganistão, a partir desse momento, ele se vê sozinho, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, claro, né, que o Tarak, ele não tendo esse apoio, ele vai acabar, né, saindo do poder. E no ano de 1987, quem assume, sim, gente, é outro Mohammed, né? Vai acabar assumindo aí, né, o Mohammed Najibullah, tá? E que, novamente, sofrendo muita pressão, né, de opositores. Gente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que um cara, quando ele sobe ao poder, né, no caso aí desse outro Mohammed, ele já tinha pegado um país que estava falido, já estava vindo de conflito civil, não tinha mais apoio militar, estava sendo mal visto pelo mundo. Resultado, ele vai acabar, né, vamos dizendo assim, desistindo do poder no ano de 1992, tá bom? Claro, quando ele deixa o poder, né, que fica novamente a presidência vaga, o Rabbani, que nada mais era do que o líder do Conselho Islâmico, ele vai acabar sendo eleito presidente, né? E aí sim, ele vai acabar instalando, né, um governo islâmico moderado, tá bom? Por que a gente vai dizer essa palavra moderado? Porque simplesmente, ao mesmo tempo em que ele queria um Estado Islâmico, mas ele também não queria um Estado teocrático, né? Ele queria um Estado, vamos dizer assim, um pouco mais apaziguador, um país que fosse realmente para todos, e não apenas para uma parcela da população que vivia no Afeganistão. Tudo bem até aí, gente? Bem, continuando aqui, né? Vamos então, né, falar sobre a ascensão do Talibã. Claro, né, depois que a gente viu aí que o Rabbani ele assumiu o poder, né, e também ele não ficou muito tempo no poder, isso daqui é bastante importante eu citar para vocês, a ONU, ela vai acabar intervindo, né,
e ela vai tentar ajudar, assim, falando assim, vamos tentar criar um governo misto em que a gente pega todos os grupos religiosos, étnicos, para ver se a gente consegue governar essa bagunça aqui, para ver se agrada a todos. E vai ser nesse cenário, né, que vai acabar surgindo no ano de 1995 uma milícia islâmica que é mais popularmente conhecido como Talibã, tá? E só para vocês terem uma ideia, esses caras, eles eram os fundamentalistas sunitas. Você lembra lá do primeiro vídeo que eu expliquei para vocês o que era fundamentalismo islâmico? Pois então, né? Então esse grupo, eles sobem ao poder, tá? E no ano de 1996, o Talibã, ele vai acabar conquistando a capital, que era Cabul, e eles vão ter, assim, na sua mão 70% do território afegão. E claro que eles ainda vão continuar com essa política aí, né, e com esses ataques. E só para vocês terem uma ideia, eles vão acabar conquistando cerca de 90% do território, né? Porque eles faziam tomadas de regiões que eram totalmente estratégicas, tomavam territórios de grupos rivais e cada vez mais assim eles iam se fortalecendo, tá bom? Claro que posteriormente, né, o Talibã ele acabou sofrendo muitas acusações, dizendo que eles apoiavam, né, grupos terroristas e principalmente aqueles grupos terroristas que tinham, vamos dizer assim, que atuavam em plano internacional. Então, sabe aqueles ataques terroristas que tinham em outros países? Então, o Talibã ele acabou sendo acusado, né, por esses ataques aí. E claro que quando esses ataques começaram a ser efetivados, o Tribunal Internacional ele vai começar a investigar e ele vai começar, né, a realmente a ver que o Talibã ele era assim, o responsável por esses ataques. E o grande líder do Talibã era nada mais, nada menos do que o Osama Bin Laden, que é esse sujeito que vocês estão vendo aí na imagem, né? Ele até parece ter uma cara simpática, mas não é bem isso, tá bom? Então, durante esse período, gente, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem muito ataque terrorista aí em várias partes, principalmente dos países ocidentais, tá bom? Claro, né, que a gente falando aqui, que entre o ano 2000 e 2001, o aumento do conflito, né, entre palestinos e árabes, gente, perdão, entre os palestinos e os israelenses, também tá muito grande, tá? Tá um conflito assim enorme, até porque querendo ou não, muito desses israelenses também acabaram sofrendo tipos de atentado aí, tá bom? Bem, falando em Talibã, falando em ataques terroristas, né? Eu não poderia deixar de falar, né, do maior ataque internacional, né, que responsabilizaram o Talibã, né, literalmente por ter sido o autor, que nada mais foi do que o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ela foi uma ação coordenada, né, literalmente com terroristas suicidas islâmicos, e esses terroristas, eles foram divididos em 4 grupos, tá? E eles acabaram sequestrando aí 4 aviões, né? Dentro do território estadunidense. E, gente, eu lembro, né? Eu tenho essa imagem muito vívida aí na mente, né? Que todos os canais de televisão mostravam aquela imagem das Torres Gêmeas pegando fogo, aquele desespero daquelas pessoas que não conseguiam sair daquele prédio. E os noticiários, né? Todo mundo perdido, sem saber o que estava acontecendo. E literalmente assim foi uma coisa assim muito marcante, muito chocante. E realmente as pessoas falavam que ia acontecer uma terceira guerra mundial, né? Porque era impossível os Estados Unidos deixar aquilo dali, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de revide. Então, só para vocês terem uma ideia, nas primeiras horas da manhã, né, os 2 primeiros aviões, eles foram direcionados para as Torres Gêmeas, né, que eram o World Trade Center, que fica na região de Nova York. E, claro, né, teve um terceiro avião que foi sequestrado, mas, assim, o principal objetivo era ter, vamos dizer assim, ter destruído o Pentágono, só que ele acabou apenas atingindo alguma das faixas, tá, que ficava na cidade de Washington.
Dizem que tinha-se também um quarto avião, mas esse avião ele acabou, né, vamos dizer, caindo numa região da Pensilvânia. Então, vamos dizer assim, por mais, né, que claro, houve a tragédia assim, mas não foi tanta considerada que nem a do World Trade Center. Só para vocês terem uma ideia, dizem que mais ou menos 3.000 pessoas elas tenham morrido nessa tragédia aí das Torres Gêmeas, tá bom, gente? E claro, né, que após fazerem várias investigações, né, os Estados Unidos acabou chegando, né, na conclusão de que o Osama Bin Laden, ele que tinha sido responsável, né, por esse atentado. E aí começou a caça, né, Osama Bin Laden, porque os Estados Unidos nunca que iam permitir isso daí. Então, os Estados Unidos, né, acabou pedindo para que o governo talibã eles entregassem o Bin Laden, e claro que o talibã falou que não ia entregar. E aí sim começou de fato a guerra do Afeganistão, tá, gente? Então, a guerra do Afeganistão, coloquem aí na cabeça de vocês que ocorreu após, né, a queda das Torres Gêmeas. Então, a guerra, ela vai ocorrer no dia 7 de outubro de 2001, né? Que simplesmente os Estados Unidos vai começar a fazer um bombardeio, né, em vários alvos na região do Afeganistão. E claro que isso daí vai enfraquecer muito o governo e vai levar até a própria deposição do Talibã, porque o Talibã não tinha mais condições de se manter. E, gente, olha, olha o tanto de tempo que demorou. Porque essa guerra ela começou em 2001, mas eles só conseguiram encontrar o Osama Bin Laden apenas no ano de 2011. Então, parem para imaginar, aí, foram 10 anos a caça desse homem, tá? Então, o exército dos Estados Unidos, ele acabou localizando, tá? O esconderijo do Osama Bin Laden. E, né, lembrando que ele estava escondido na região do Paquistão, ele não estava, tá? No Afeganistão, ele estava no Paquistão. E aí, literalmente, né, a gente diz que os Estados Unidos, ele fez aquele, simplesmente, assassinato, né, do Osama Bin Laden. Então, só para vocês terem uma ideia, esse conflito, né, essa guerra, de fato, ela vai acabar sendo finalizada apenas no ano de 2014, né, que é quando os Estados Unidos e a OTAN, elas literalmente, né, formalmente, elas terminam a guerra e aí elas se retiram da região do Afeganistão e aí sim eles se sentem com uma alma lavada e falar, agora sim vocês podem fazer o que vocês bem querem aí do território de vocês, né? Então, até recente, lembrando aí, né, que estamos no ano 2020, há 6 anos atrás, então ainda os Estados Unidos, né, fazia muita interferência ainda na região do Afeganistão. Tudo bem, gente? Bem, e finalizando agora essa videoaula, vamos falar então sobre a Guerra do Iraque, que também é uma guerra bem recente, que ocorreu entre o ano de 2003 e 2011, tá bom? É claro, né, que George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, tá bom? Lembrando que ele governou entre o ano de 2001 e 2009, né, porque ele teve 2 mandatos aí. Ele literalmente, quando ele matou, vamos dizer, como é que eu posso, ou melhor, quando teve os ataques do 11 de setembro, então ele literalmente começou a fazer uma caça às bruxas. Então ele dizia assim o seguinte, que a região do Oriente Médio, ela deveria se ver livre, não só do Osama Bin Laden, mas também de Saddam Hussein. E isso, gente, é muito engraçado porque o Saddam Hussein, que até então era aliado dos Estados Unidos, lembrando lá da nossa videoaula passada, agora Saddam Hussein ele vai ser o inimigo número 1, né, dessa grande potência aí. E o Bush, ele literalmente vai começar a fazer essa cassação. E um dos motivos, né, ele vai dizer assim o seguinte, que o Saddam Hussein ele estava fazendo várias armas de destruição em massa, e que, além disso, ele também estaria ligado a grupo terrorista que é popularmente conhecido como Al-Qaeda. Claro que a ONU, novamente, ela vai vir, ela vai interferir, né? E ela fazendo as investigações, ela vai dizer assim o seguinte, né? Isso no ano de 2002, que o Saddam Hussein ele não estava fazendo qualquer tipo de produção de armamento de destruição em massa, que isso daí era uma coisa mirabolante da cabeça, né, do Bush.
E aí, por esse motivo, né, mesmo assim, os Estados Unidos, ele vai continuar nessa caça e ele vai falar, não me importa o que que a ONU disse, eu vou continuar, sim, correndo atrás desse cara, porque esse cara, ele tem que ser morto. E aí é onde os Estados Unidos começam a atacar a região do Iraque, tá? Só que essa ação, se for parar, né, para pensar, ela foi rápida, tá bom? Porque esse ataque começou em meados de março de 2003 e quando foi em dezembro do mesmo ano, né, eles acabaram capturando Hussein. E aí, o que que os Estados Unidos ele fez, né? Ele acabou entregando Saddam Hussein para o governo local, para o governo do Iraque, e o governo do Iraque que ficou, né, o responsável por fazer esse julgamento, né, desse grande terrorista aí, tá bom? Aonde o governo do Iraque, eles acabaram condenando, né, o Saddam Hussein à morte por enforcamento. E esse enforcamento, gente, ele foi marcado para o dia 5 de novembro do ano de 2006, tá bom? Então, eu coloquei aqui a data. Gente, me perdoem, eu coloquei a data errada. Eu acho que eu tô ficando lelé da cuca, tá bom? Sim, não, tá certo. O enforcamento estava marcado para o dia 5 de novembro. Só que a execução de fato, ocorreu no dia 30 de dezembro de 2006. Então, é esse que é a data correta mesmo, tá certo, tá, gente? Então, estava marcado por uma data e eles acabaram adiando. Eu lembro muito disso daqui, que foi uma repercussão muito grande, assim, foi uma repercussão internacional, que muitos eram a favor, né, desse tipo de julgamento, outros eram contra. Então, assim, foi muito bafafá mesmo, tá, gente? Mas no dia 30 de dezembro de 2006, ele acabou, né, sendo executado aí, de fato. Claro que tiraram Saddam Hussein e o governo que assumiu, né, eles acabaram não conseguindo controlar tanto assim, né, a política, até porque o Iraque, ele estava muito fragilizado, né, vamos dizer assim, em questão econômica, política e social, né, tava todo mundo muito abalado com essa intervenção que os Estados Unidos fez naquele território e nenhum dos países, nenhum dos órgãos internacionais ter feito nada para poder impedir aquela ação, né. Não é à toa que eu coloquei essa imagem aí para vocês, que literalmente, né, o Iraque parecia uma terra de ninguém. E só para vocês terem uma ideia, hoje, né, claro, com a facilidade que a gente tem com essa questão de comunicação, a guerra do Iraque, ela foi muito mal vista, né, pela população em si, porque todo mundo via como se fosse praticamente uma nova guerra do Vietnã, né? E foi uma guerra assim que literalmente os Estados Unidos ele não teve tanto ganho financeiro. Foi literalmente assim uma caça-bruxas assim, literalmente por ódio, né, por pessoas assim que até então eram aliadas e agora eram vistas como inimigas, né? E claro que após muito apelo popular, o Senado dos Estados Unidos, né, acabou voltando e aprovando, né, o fim da guerra que acabou ocorrendo em dezembro de 2011. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, mesmo após a morte de Saddam Hussein, os Estados Unidos ainda permaneceu naquele território de 2006 até o ano de 2011, né? Então, isso daí é algo que ainda a gente fica muito presente na nossa mente, porque a gente sabe que essa região do Oriente Médio, ela é muito rica, né? A gente sabe em que é aí, né? Principalmente em petróleo. Então, a gente pode observar que interesses econômicos estadunidenses, eu acho que eles estavam falando muito mais altos do que literalmente tentar, vamos dizer assim, se vingar daquelas mortes que acabou ocorrendo, né, no 11 de setembro, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tudo bem? A gente se vê até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.